Salve, salve galera! Esse vídeo é para mostrar um pouquinho para vocês como que eu estou organizando os resultados dos alunos nesse terceiro trimestre para disponibilizar para eles e também para eu ter esses resultados, né? Vou mostrar como que eu faço isso usando dois recursos, o Google Planilhas e o R, em que eu uso linguagem de programação. O R é um software de programação que é muito usado para análise de dados em diversos campos científicos no mundo inteiro. Tá? É um programa de código aberto, que no início é difícil de pegar o jeito. Eu venho aprendendo há alguns meses, desde o início desse ano, e eu já tenho utilizado para aperfeiçoar o meu trabalho de sala de aula na educação, e basicamente todos os resultados eu analiso agora no R, e produzo tabelas, gráficos para os alunos, tudo no R usando programação. Tá? Então esse vídeo ele não é um vídeo para ensinar a programar em R, nem para ensinar a mexer no Excel, mas é basicamente para mostrar para vocês as possibilidades ricas de utilizar esses dois softwares para disponibilizar resultados com muita praticidade e inteligibilidade para os alunos, assim, de forma que eles entendam o que eles estão vendo, de forma muito interativa e tecnológica, tá? Em termos de tecnologia digital, tá? E eu acho que para algumas pessoas que estão aprendendo a programar, aprendendo a analisar dados, aprendendo a mexer nesses programas, é legal ver um vídeo de alguém fazendo, porque ajuda você a entender o que aquilo faz, o que aquela outra coisa faz. Eu pelo menos aprendo muito vendo o vídeo das pessoas programando, as pessoas fazendo as coisas. Eu vou testando no meu próprio programa e vou vendo para que aquilo serve e a coisa flui. Tá? Então é um vídeo de fato bem informal para a gente junto aprender um pouquinho de como usar esses programas para disponibilizar resultado para os alunos. Não esquece de dar like no vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com colegas professores, diretores, alunos, se você é aluno, compartilha com estudantes que você achar que se interessam por programação, e é isso aí, vamos que vamos. Vocês estão vendo aqui agora na minha tela o programa, né, o R. Então você tem o R é basicamente, deixa eu dar uma apagada aqui, né, para não ficar com muita informação. Então o R ele tem basicamente essas quatro partes. Essa parte aqui que é onde entra o script, né, onde entram de fato os dados. Os códigos, né, que eu uso para poder obter os resultados. Os resultados eles vão aparecer aqui embaixo no console. Tá? O console é como se fosse uma espécie de calculadora. Então, se aqui no console eu colocar 2 mais 2, ele calcula para mim e diz que é 4. Né? Se eu pegar 10 vezes 10, ele vai dizer que é 100. Né? E aí eu posso fazer coisas mais complexas. Né? 10 mais 10 vezes 200 vezes 10 mais a raiz quadrada, square root, né, de 4, que ele vai achar o resultado para mim. Ou seja, eu consigo fazer várias coisas só no console, inclusive rodar os códigos só no console. Mas o console ele não é muito simples de visualizar as cores de cada coisa no código, então o script é fundamental para isso. Então eu vou apagar isso aqui. Essa parte aqui do environment é basicamente onde você vai guardar os seus objetos, né? O R ele é baseado em objetos, né? Então você tem um banco de dados, você consegue salvar ele num objeto que vai ficar armazenado aqui. Então, por exemplo, não precisa nem ser só um banco de dados, pode ser um número, pode ser um conjunto de números. Por exemplo, eu quero guardar um número 5 no objeto chamado 5. Né? Então, eu posso dizer que 5 é o número 5. Esse símbolo aqui de seta significa atribuir. Então, eu estou atribuindo 5 ao objeto 5. Tá? Quando eu rodo isso, aparece no environment o objeto número 5. Então, se eu escrever agora 5 e der Enter, ele vai dizer para mim que o objeto 5 tem o número 5 dentro. Então eu posso fazer qualquer coisa com esse objeto agora. Eu posso somar 2 mais o objeto 5. E quando eu dar Enter, ele vai me dar 7. Eu posso pegar 10 vezes o objeto 5. Ele vai dizer que é 50. Porque o objeto 5 é 5. Tá? Eu posso salvar conjunto de dados. Né? Se eu colocar aqui, né, idade de pessoas. Eu vou atribuir... quando eu quero fazer um conjunto de números, né, um vetorzinho, né, não vou entrar nesses detalhes agora, mas basicamente um conjunto de números, eu vou usar esse Czinho aqui. Czinho, né, pensa que é Czinho de conjunto, abre parêntese, idade, né, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos.
tá? Agora o meu vetor idade, ele tem 4 números, né? Um vetor numérico, tem 4 números, 10, 15, 20 e 30 anos, tá? Então, a partir do momento que eu colocar a idade agora, ele vai dizer pra mim que são esses números aqui, 10, 15, 20 e 30. Eu posso fazer qualquer coisa agora com esse vetor idade, com esse conjunto de números idade. Eu posso multiplicar tudo, quero duplicar, saber o dobro da idade de todo mundo. É só eu multiplicar 2 pela idade. Eu acho o dobro. Quero saber o quadrado da idade de todo mundo. Eu faço isso, coloco o chapéuzinho, que é o chapéuzinho de quadrado, e 2. Botei todas as idades ao quadrado, tá? Então, o R é baseado nesses objetos. Vou apagar aqui, vou apagar aqui, ok? E aqui é onde aparecem geralmente as tabelas, as imagens, os gráficos, tá? E a gente vai usar bastante hoje, nesse vídeo especificamente, gráficos, tá? Eu estou usando um script diferenciado no R, eu estou usando um script em R Markdown, que é basicamente um arquivo que você vai salvar, né? E que depois você vai transformar esse arquivo em formatos muito facilitados para os alunos entenderem, né? Então eu posso exportar depois isso aqui como HTML. Ele vai abrir o arquivo no navegador dele e vai conseguir ver todos os gráficos que forem produzidos, as tabelas, bonitinho. Posso salvar em Word, posso salvar em PDF, tá? O script em si é basicamente isso, só que sem estar no formato R Markdown, né? Por exemplo, essas abas aqui que tem um Rzinho, tá vendo? Aqui em cima. Esse aqui que tem o vermelhinho, escrito RMD, é o arquivo R Markdown, tá? A diferença é que os códigos eu vou colocar dentro desses quadrados aqui, que a gente chama de chunk, né? Que são pequenos blocos de código que você coloca. Tudo que eu botar fora da chunk não adianta, né? O R não vai entender como código, vai entender como texto. Agora, o que eu colocar dentro da chunk, ele vai entender como código, tá? Em resumo, é isso. Tá, então o que eu quero nesse vídeo é produzir gráficos de resultado dos alunos. Então, eu vou mostrar para vocês, basicamente, o que eu tenho, né? Eu tenho esse banco de dados aqui, que é o banco que eu tenho vários dados sobre os alunos, né? Então, eu tenho notas, eu tenho nota da atividade remota 6, nota da atividade remota 7, nota da atividade impressa de setembro, nota da atividade presencial que a gente fez quando voltou presencial, nota dos projetos de ciências. NA são aqueles alunos que não fizeram, né? Ou aqueles alunos que foram transferidos, então não se aplica, né? Significa não se aplica. Aqueles que não fizeram ou foram transferidos. Então eu tenho tudo aqui e eu tenho o desempenho de cada trimestre e eu tenho também desempenhos por competência, tá? Em outros vídeos eu posso me aprofundar nisso. Hoje eu quero basicamente mostrar para os alunos, basicamente eu quero fazer gráficos assim, ó. Vou abrir aqui o meu Microsoft Whiteboard, que eu quero desenhar para vocês basicamente o que eu quero criar, tá? Para a gente poder visualizar. Eu quero basicamente fazer o seguinte, eu quero criar gráficos assim, ó. Gráficos, tá? Onde eu vou ter no eixo Y as notas, no eixo X eu vou ter aluno, tá? Vai ser um gráfico por aluno. Poderia ser um gráfico para todos os alunos, mas são 88, né? Então ia ficar um monte de coisa aqui, ia ficar ininteligível, assim. Eu quero fazer coisas individualizadas. Então, eu vou filtrar o banco de dados para cada aluno, tá? Depois eu vou explicar como é que eu vou fazer isso. E aí eu vou ter estudante X. Estudante 1, vai. Estudante 1. E eu vou ter várias barras. Então, aqui, isso aqui vai variar de 0 a 1, que na verdade é 0% a 100%, tá? Porque eu estou calculando as notas em percentual. Porque como a gente não está com base de nota esse ano, tipo assim, vale tal trimestre vale tanto. Então eu estou transformando tudo para porcentagem, que é uma forma tranquila de o aluno entender o quantos por cento ele atingiu daquilo que se esperava. Então eu pego, sei lá, o total de uma avaliação, por exemplo, o total de itens dividido pelo... pego o número de itens que o aluno acertou, dividido pelo total de itens que tinha, né? Então ele vai ter uma pontuação percentual. Ou eu pego o total de notas e divido por 10, se eu estou considerando que o total é 10.
né? Então, de toda forma, eu vou ter sempre o quantos por cento do total se esperava que aquele aluno, quer dizer, aquele aluno de fato conseguiu acertar, tá? Então, as notas variam de 0 até 100%, e aí vão ter várias barrinhas aqui. Vão ter uma barrinha aqui, o aluno, sei lá, tirou... Opa! Fez um negócio estranho aqui. O aluno tirou... Deixa eu pintar aqui, pá... 50% em uma nota. Aí ele tirou 70% em outra nota. Aí ele tirou 30% em outra nota. 30%. Aí vai ter uma legenda. Uma legendinha que vai dizer assim, ó. Em azul é a competência EF09. Em roxo é a competência EF10. Em laranja é o desempenho global do terceiro trimestre. Desempenho terceiro trimestre. É basicamente isso que eu quero produzir para cada estudante. Então ele vai saber as notas que ele tirou em todas as competências individualizadas, em cada competência, tá? E também ele vai saber o desempenho global dele do terceiro trimestre como um todo. Beleza? Em um gráfico só. Então deixa eu sair daqui. Vou chegar o teclado pra cá. Beleza. Então eu tenho tudo isso no banco de dados. Eu tenho meu desempenho médio no terceiro trimestre. Aqui. Número insuficiente de avaliação. Esse bloco preto aqui é porque é o nome dos alunos, tá, gente? Eu bloqueei pra não expor o nome dos estudantes, obviamente. Aqui é o nome dos estudantes, então eu congelo essa coluna aqui para eu poder ver de quem que eu estou vendo em cada momento. E aí eu tenho essa variável aqui, desempenho médio no terceiro trimestre. O aluno que fez... aí eu crio vários códigozinhos aqui, em outros vídeos eu explico como é que eu faço essas coisas no Excel, tá? Mas basicamente eu sei os alunos que não foi possível avaliar, né? Porque teve um número insuficiente de avaliações feitas no terceiro trimestre. É basicamente aquele que não fez nenhuma atividade que eu utilizei como base para calcular o desempenho do terceiro trimestre. Eu não quis dar 0, então eu coloquei número insuficiente de avaliações. Por que eu não quis dar 0? Por um motivo pedagógico, né? De um pós-pandemia. Então não cabe dar 0, né? São aqueles alunos que não foi possível avaliar por vários motivos. Por não entregaram atividade, porque não voltaram para a escola. Porque um monte de motivo que ajuda a gente a explicar. Então aqui eu tenho as notas dos estudantes, todos, tá? E tudo em porcentagem do terceiro trimestre. Eu também tenho notas por competência. Pontuação de competência 0,8. Deixa eu melhorar isso aqui. Melhorou. Aí eu tenho, cada aluno vai ter uma pontuação para cada competência. Tá? Então, competência 0,9, que é de genética, competência 0,8, que também é de genética, competência 10, que é de evolução, competência 11, que também é de evolução, competência 0,3, que é de química. Tá? Tudo competência do 9º ano da Base Nacional Comum Curricular. Tá bom? Então eu quero essas 4 variáveis basicamente, né? 4, competência 3, 11, 10, 9, 8. Na verdade aqui são 5 competências, mais o desempenho global do terceiro trimestre. Beleza? Então, como é que eu faço isso aqui? O vídeo já tá grande, gente, mas enfim, não tem como muito fazer isso em vídeos curtos. Eu sei que eu tenho um banco de dados chamado Clério, o nome da minha escola é Clério Boechat. Então aqui no código, primeiro eu vou rodar esses pacotes aqui, o R é feito de pacotes, tá? Então os pacotes eles são muito úteis para fazer um monte de coisa, não vou explicar em detalhe agora, mas eles são muito úteis, então eu preciso de todos esses pacotes aqui, não de todos na verdade, mas eu rodo tudo só por questão de facilidade, tá? Mas a boa prática é rodar só os pacotes que você vai utilizar, mas por praticidade eu estou rodando tudo logo. E aqui tá o meu banco de dados, tá? Eu vou rodar esse código, o que eu estou fazendo? Estou atribuindo aquela planilha online que vocês acabaram de ver
ao objeto Clério. Então eu vou rodar a planilha dentro do R, usando essa função read CSV. Então ele vai criar esse objeto, criar esse objeto chamado Clério, que tem 88 observações, que é basicamente 88 alunos, tá? Tem alunos aqui que foram transferidos, etc. E 224 variáveis. O que significa 224 variáveis? Muita variável. É porque, gente, eu tenho dado para tudo. Eu tenho presença por dia, eu tenho raça, gênero, eu tenho renda, eu tenho nível socioeconômico, eu tenho escolaridade do pai, escolaridade da mãe. Eu tenho, e o que mais gasta, na verdade, são as presenças, né? Porque eu faço presença por dia, né? Presença em tal dia, presença em tal dia, presença em tal dia. Então acaba tendo muitas variáveis mesmo. E isso me ajuda a ter análises bem interessantes. O que eu vou fazer aqui embaixo, tá? Primeiro eu vou descobrir, porque que acontece? No planilhas, os números, eles são colocados com vírgula. No R, a vírgula, ela não configura um número. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o banco de dados, aqui embaixo no console, tá? Banco de dados, esse símbolo aqui significa que eu estou usando o pacote Tidyverse para poder manipular a base de dados. Então eu estou dizendo que tudo que eu colocar daqui para frente está dentro do banco de dados Clério. Se eu pegar aqui, vamos lá, vou dar um select para escolher a variável desempenho, que é aquela que eu falei, né? Desempenho do terceiro trimestre. Ele já vai mostrar para mim. Olha o que antes de eu transformar essas coisas em número, olha como é que o R vai ler esse banco de dados, né? Essa variável. Parece a princípio que elas são números, mas não são números. Não são números porque está em vírgula. O R não entende a princípio vírgula como número, tanto que se eu der, existe uma função chamada class no R que ajuda a descobrir o tipo de objetos que eu tenho. Então se eu der aqui um class Clério e entrar no banco de dados, que eu faço com esse dólar aqui, e colocar aqui desempenho, que é a minha variável do terceiro trimestre, ele vai dizer que ela é uma variável do tipo character, ou seja, não é um número, tá? Então eu não consigo fazer nenhuma soma, subtração, nada disso. Então para isso, para calcular médias dessas coisas, eu preciso transformar tudo que tem vírgula em ponto. Então, eu primeiro descubro onde tem vírgula, com essa linha de código aqui, sapply, Clério, function, ngrep, vírgula, x. Então eu defino onde que tem vírgula, tá? Depois eu digo para substituir todas as posições onde tem vírgula por ponto. Basicamente é isso que eu faço com essa linha de código aqui. E agora aquela mesma variável lá virou número, tá? Então, se eu rodar de novo a variável em si, eu vou ver que ele transformou tudo aquilo que era número de insuficiente de avaliações feitas em NA, tá? Porque a variável numérica ela não vai aceitar um nome assim, tipo, número insuficiente de avaliação, ela vai transformar em NA, que não se aplica. Beleza? Que pra mim é a mesma validade, é o mesmo valor. Agora eu tenho valores numéricos aqui nessa variável, e pra mim eu preciso desses valores sendo numéricos para poder colocar no gráfico, tá? Senão ele não vai conseguir colocar no gráfico. Então vamos lá. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar nomes anônimos aqui no R, tá? Só pra gente poder fazer os gráficos aqui e o vídeo vai ser público, tá? Eu não quero publicizar nenhum nome. Então, eu tô gerando um loop para criar uma variável com 88 nomes, basicamente. Então, eu tô criando um vetor chamado nomes, vazio, tá? Toda vez que eu faço um looping numa programação, eu preciso ter um vetor que vai guardar o resultado do loop. E aí eu faço o looping assim, for, ou seja, eu quero que ele repita i vezes determinado código. Esse aqui. Eu quero que ele i vezes diga que eu tenho um vetor nomes chamado estudante i. E eu quero que ele salve no vetor nomes em cada posição i. Então ele vai ter um vetor com i nomes chamado estudante 1, estudante 2, estudante 3, estudante até 88, tá? Por que até 88? Porque eu falei que o i vai significar 1 até o tamanho do vetor nome. E o tamanho do vetor nome, se eu rodar isso aqui no console, é 88, tá? Eu coloco esse códigozinho aqui, print i, só para eu ver em que fase do looping ele tá, tá? Então eu vou fazer esse looping aqui.
Vou rodar ele. Vai aparecer aqui 88 vezes, ó. Ele fez 88 vezes esse looping, criou o vetor nomes. Agora o vetor nomes tem estudante 1, estudante 2, estudante 3, quer ver? Olha lá. Estudante 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou atribuir esse nome a uma variável chamada nomes anônimo dentro do meu banco de dados. Agora eu vou trabalhar só com essa variável a partir de agora. Nomes anônimo e não o nome do estudante, para poder não revelar o nome aqui no vídeo. Tá? Só para isso. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou selecionar só os casos em que os alunos estão matriculados no final do ano, ou seja, aqueles que não foram transferidos, etc. Eu tenho essas informações, então eu vou filtrar. Olha como vai diminuir o número de observações lá, ó. Caiu para 80, porque eu tenho 8 alunos que foram transferidos, que foram um monte de coisa, tá? Então, aí eu vou separar por turma agora. Eu vou filtrar cada banco de dados na turma 921, 922 e 923, que são minhas 3 turmas. Aí eu vou criar 3 bancos de dados, um para cada turma, porque eu quero criar gráficos para cada turma. Então a turma 921 tem 25 alunos, a 922 tem 27 e a 923 tem 28. Beleza? Olha a rapidez, gente, de você obter um monte de banco de dados já separado por turma, filtrado, tratado, parará, com muita rapidez. Tá? Então agora eu posso já fazer os meus gráficos. Vou pro final do meu código, tá? Porque o que interessa pra gente tá aqui no final. Então, gente, eu não vou ficar explicando muito em detalhe, tá? Pro vídeo não ficar maior do que já tá. Mas eu quero mais mostrar pra vocês de fato o que dá pra fazer. Então eu vou gerar o que a gente chama de looping. Eu vou gerar um looping no R para ele gerar automaticamente para mim gráficos para todos os alunos individualmente, daquela forma que eu já tinha mostrado, tá? Com cada estudante no eixo X e as notas no eixo Y e colorindo as barrinhas de acordo com o tipo de nota, tá? Para isso eu vou usar esse conjunto de códigos aqui, ó, tá vendo, ó? Gráficos de pontuação por competência e no terceiro trimestre por estudante. Estou dizendo que é da 921, é a primeira turma. Eu já dividi os bancos de dados para cada turma, tá? Eu não expliquei aqui como eu fiz isso, mas eu basicamente filtrei o banco de dados total em 3 bancos diferentes, 921, 922, 923, e aqui eu estou gerando só os gráficos da 921, beleza? Então eu estou criando esse objeto aqui, vazio. Estou fazendo um monte de outras coisas aqui que eu não vou explicar agora. Posso gravar outros vídeos se vocês quiserem. Se você quiser que eu explique mais detalhe, como mexe no R, como roda essas programações, a lógica de cada coisa, comenta, me pede que eu planejo e a gente faz isso. Para mim é ótimo porque eu aprendo mais. Eu não sou especialista em R, longe de mim. Estou aprendendo um monte de coisa eu erro, bato cabeça, fico horas aqui, tá? Então eu ensinar de alguma forma me ajuda também a aprender. Então se você tem interesse de aprender um pouquinho do que eu já aprendi sobre R, fala aqui que eu posso gravar outros vídeos em detalhe, tá? Mostrando um pouco mais de detalhe do que eu mostrei para vocês aqui no início do vídeo, tá? Então basicamente o que eu estou fazendo é um looping para criar os meus gráficos, tá? O looping é basicamente dizer pro R assim, aí meu irmão, faz o seguinte, tem 25 alunos aqui nessa turma, eu quero criar um gráfico para cada um dos 25, mas não tô afim de fazer isso na mão, já faz para mim? O R vai falar, já é fácil, mas me diz como é que eu faço isso. Me diz quantas vezes eu tenho que fazer o que você me pede e me diz como que eu tenho que entender que é esse número de vezes que você quer que eu faça e me diz também o que eu tenho que fazer. Tá? O R vai pedir pro humano informar essas coisas. E o humano vai lá e vai informar. Então, eu vou pegar o banco de dados da 921, vou selecionar as variáveis que eu quero, vou pivotar o banco de dados, não vou explicar o que é isso agora, estou invertendo uma parte das variáveis, transformando elas em valores, estou fazendo algumas transformações nas variáveis, estou filtrando o banco de dados só no aluno que eu quero, né? Então eu estou pegando só o aluno naquela posição específica, que no caso aqui está a posição 6, mas na verdade como é um looping, eu vou dizer que a posição é I, né? Porque ele vai fazer isso I vezes, né? Ele vai fazer a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, até o número final de vezes que ele pode fazer, que no caso length, length do tamanho do vetor, né? Que no caso se não me engano, 25 vezes. Isso. Tá? Que length é uma função que diz o tamanho das coisas, o tamanho dos vetores, tá? Então ele vai fazer do 1 até o tamanho do vetor, ou seja, do 1 até o final, tá? Dentro desse banco de dados da 921. Aí aqui começa o código de gráfico. Até aqui eu só criei a tabela que ele vai usar como base para fazer o banco, tá? Aqui começa o gráfico, nessa função ggplot.
Aí eu estou escolhendo o que ele vai botar no X, o que ele vai botar no Y, como que ele vai preencher de cores as barras e que tipo de gráfico é. Estou dizendo que é um gráfico de colunas, né? O GeoCol diz que é um gráfico de coluna. Aí aqui eu estou formatando o eixo do Y, dizendo que ele tem que ser percentual. Estou dando rótulos para as barras, dizendo que eu quero que ele coloque a nota em cima da barra, para o aluno não ter que ficar só olhando para o eixo Y, né? Ele vai ver a nota dele, percentagem, em cima de cada barra. Eu estou dizendo como que tem que ser o eixo do X, como que tem que ser o eixo do Y, o nome, né? No eixo X vai ser o nome do aluno, no eixo Y vai ser a nota. Eu quero fazer de forma mais fácil possível para um aluno de 15 anos entender, gente, 14, 15 anos. Então, lá, ele não vai ver o código, tá? Ele vai ver só o gráfico. O código é para nós aqui que estamos tentando aprender a fazer. Vou dizer que a legenda vai se chamar legenda. Vou escolher um tema do gráfico que é um tema clássico, que é um tema bonito, limpo, clean, fácil de não se poluir visualmente. E vou dizer que o título do gráfico essa parte legal, gráfico de notas do, da ou de, né? Porque tem, caso tenha algum aluno não binário, né, que não se identifica com nenhum dos gêneros, eu coloco também o gênero neutro como possibilidade, né, do, da ou de. E aí eu digo que o nome vai ser automatizado também, né? Eu crio essa função, eu coloco essa função aqui que é o paste, que ele vai colar as coisas que eu colocar dentro da função e vai colocar uma do lado da outra, né? Então ele vai pegar essa parte aqui, né, gráfico de notas de fulano, e vai colar no nome do fulano. E como é que é o nome do fulano? O nome que tiver naquela iteração, naquele momento do loop, né? Então, no caso, quando ele tiver no fulano da posição 1, ele vai dizer que é gráfico de notas do fulano 1. Quando o looping estiver na posição 2, na iteração 2, ele vai dizer que é gráfico do estudante da posição 2, tá? Então, o nome acaba também sendo colocado de forma automática. Vou rodar esse códigozão todo aqui, para vocês verem a magia, gente. Olha o que dá para fazer usando o R. Vou pegar isso aqui tudo. Tá? Não precisava pegar o 921 ali em cima não, mas tem que pegar aquilo ali tudo, desde a criação do vetor vazio, para ele guardar os gráficos. E vou rodar isso aqui. Aí ele vai aparecer aqui 25 vezes, aqui embaixo. Ó. Vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até 25. Significa que ele está fazendo 25 vezes a mesma coisa, tá? Para isso que serve o looping. Vamos lá, ele está rodando. Ó, fez 25 vezes. Agora, vou pegar o objeto que eu criei. Lembra dos objetos? Só que esse objeto ele tem só gráficos, tá? Ele é um objeto do tipo lista, não é um objeto numérico, nada disso. Ele é uma lista de coisas dentro. E essas coisas são gráficos. Ele tem 25 gráficos dentro, tá? Cada uma de um aluno. Então, quando eu rodar esse objeto, ele vai revelar para mim o conteúdo dos 25 gráficos. Olha aqui no console, ó, ele revelando o conteúdo de cada um. Ah, William, mas cadê os gráficos? Calma. Os gráficos vão aparecer aqui embaixo, ó. Estão aparecendo aqui. Deixa ele fazer as 25 vezes. Ó, 15, 16, 17. Imagina, gente, fazer aluno por aluno na mão. É surreal, parceiro. Surreal. Então eu consigo fazer com muita praticidade 25 gráficos com um conjunto de códigos que o próprio programa vai repetir o número de vezes que eu quiser. Podia ser 1000 vezes. Podia ter uma turma de 2000 alunos e produzir um gráfico para os 2000, sabe? Em questão de alguns minutos. Então isso é análise de dados, isso é programação que acho mágico. Assim. Olha que incrível. Então eu vou clicar no primeiro. Ó, estudante 1 ele não entregou nada, então ele não conseguiu criar as barras. Eu vou pegar um aluno que tem a nota. Estudante 2. O estudante 2 olha só, eixo Y, nota, eixo X, nome, a nota já está em porcentagem, porque eu ajustei isso no próprio código de geração do gráfico. O eixo X já está o nome, que eu também coloquei isso no ajuste.
e olha os rótulos, né, das notas em cima das barras, né? Porque eu criei esses rótulos na hora que eu criei o código dos gráficos. Aí aqui a legenda. Essa corzinha aqui é esse rosinha aqui, ou seja, a nota do estudante 2 na competência 3, que avaliou química, foi 33%. A nota do mesmo estudante 2 na competência que avaliou genética foi 100%. A nota desse estudante na outra competência de genética, essas duas aqui são competências ligadas à lei de Mendel, tá? 71%. A nota do mesmo estudante na competência de evolução, 100%. Na outra, 100%. É claro que as minhas medidas não estão excelentes, porque eu calculei uma nota de competência para cada aluno de acordo com o número de atividade que ele fez. Tá? Então, se o aluno fez uma atividade das 3 que eu passei, eu considerei só a atividade dele para calcular as competências. Tá? Então, o aluno vai ver se fez uma atividade das que avaliou a evolução, acertou as 3 questões que estavam lá, e aí eu já considerei que ele entendeu a evolução. Obviamente, essa medida ela podia ser melhor, né? Mas ela me dá uma base. E eu não quis penalizar as faltas de entrega, né, dos alunos que o aluno não entregou a atividade A, B e C. Eu não quis penalizar a falta de entrega, eu quis avaliar aquilo que ele entregou. Eu só penalizei a falta de entrega na avaliação global do terceiro trimestre, que é essa cor aqui mais rosinha, 48%. Então pode ser que ele tenha, dentro das avaliações que ele fez, atingido, né, a maioria das competências, mas na avaliação global ele ficou abaixo da metade porque ele não entregou várias, né? Então ele poderia ter ficado com uma nota melhor ou pior até se ele entregasse todas essas atividades. Então eu não penalizo para calcular a competência, porque pelas atividades que ele fez, ele foi bem, né? Mas dentre as atividades que ele fez, faltaram várias, né? Quer dizer, dentro do total de atividades que eu passei, ele entregou algumas, ele fez algumas. E aí isso é captado no desempenho global do terceiro trimestre, tá? E isso para cada aluno, gente, ó. Estudante 18, estudante 28, estudante 29, tá? Incrível, né? Então, eu queria muito mostrar isso para vocês. Isso aqui vai ser salvo num HTML, num arquivo em HTML, e aí vai ter uma sequência de gráficos do estudante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Óbvio que não vai ser estudante 1, estudante 20, vai ser o nome do aluno, né? Eu não vou usar a variável, eu não vou usar essa variável aqui, né? Nomes anônimo. Eu vou usar a variável nomes estudante, que eu tenho também no banco de dados, mas que eu não coloquei aqui por questão de produzir o vídeo, tá? Então, usando um bloco de códigos, basicamente daqui até aqui. É grande o código, tá? Mas assim, é super. Depois que você começa, não vou dizer que é fácil, tá, gente? Não é. Mas depois que você começa a brincar de programar, você vê que é entendível, é super entendível a lógica da coisa. Eu posso gravar outros vídeos se vocês quiserem, explicando a lógica de cada uma dessas partes aqui, de como que isso tudo virou gráfico, tá? Então isso torna a prática pedagógica muito mais refinada, porque eu consigo saber em tempo real e com uma praticidade muito alta em que percentual de nota o aluno atingiu em cada competência. Eu consigo fazer atividade de grupo, juntando alunos que não atingiram determinada competência com alunos que atingiram, mas e misturar alunos que sabem diferentes competências para conseguir beneficiar todos os alunos, né? Porque tem evidência de que heterogeneidade é bom, né? Sobretudo para a aprendizagem. E uma série de outras evidências que vão apontar sobre prática de quizzes e repetições. Eu posso fazer quizzes, né, para, de repente, abordar uma competência que eu vi que a minha turma inteira não conseguiu atingir. Então isso é infinito, tá? Eu posso fazer várias análises muito interessantes de, por exemplo, associação entre... Será que tem associação entre o gênero do estudante e o entendimento sobre evolução das espécies? Entre religião e evolução das espécies? Será que tem associação? E eu coleto esses dados e eu conseguiria ver essa associação. Por exemplo, no meu banco de dados, eu tenho uma série de variáveis, como o tamanho da família, renda total, se a família recebe auxílio, e um monte de coisa, o bairro que o aluno mora, idade, parará, se tem repetência. Então eu consigo fazer uma série de análises muito legais sobre aprendizagem, desempenho escolar e características do estudante, né? Então é isso, assim. Isso é só um exemplo dos milhões de coisas que é possível fazer com programação no campo da educação.
tá bom? Se você gostou do vídeo, gente, se inscreve, dá o like, compartilha, me ajuda a engajar o conteúdo e voltar de vez pro YouTube e a gente produzir conteúdo com muita qualidade para a educação pública nesse país, tá bom? Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau, fui!